aí, pessoal? De volta para mais um Deep Dive com a gente. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu sei que muitos de vocês se interessam, finanças. Mas com uma perspectiva um pouco diferente. Vamos explorar as ideias da Tayla Campos. Legal. Ela é uma coach financeira que mistura os conselhos práticos sobre dinheiro com os princípios bíblicos. Interessante. Então, uma abordagem bem única, né? É, bastante. O que me chama a atenção na Tayla é que ela é muito gente como a gente, sabe? Pois sim. Ela fala abertamente sobre as próprias dificuldades com dívidas, É mesmo? mesmo tendo formação em economia. Imagina. Ah, pois é. A gente tende a achar que quem entende de economia já tem tudo resolvido, né? É, mas não é bem assim. E ela teve um cargo público com um bom salário, né? Sim. E mesmo assim, acabou entrando naquele ciclo de dívidas. Caramba! Mostra que não é só uma questão de renda, né? Não, Tem toda uma questão de como a gente lida com dinheiro, a nossa mentalidade. é verdade. E a Tayla usa uma analogia bem interessante para ilustrar isso. Qual? A do elefante acorrentado. Elefante acorrentado. Como assim? Imagina o elefante que passou a vida inteira preso por uma corrente. Tá? Mesmo quando ele cresce, fica forte, capaz de arrebentar aquela corrente. Ele continua preso porque se acostumou com ela. Nossa, que forte. Essa corrente representa as crenças limitantes que a gente carrega sobre o nosso potencial financeiro. Entendi. A gente se limita mesmo tendo a capacidade de ir além. Exatamente. E aí a gente entra num ponto central da Tayla. Qual? Assumir o controle das finanças em vez de simplesmente reagir. Ela fala que anotar gastos ou cortar tudo de forma drástica não são soluções que funcionam a longo prazo. Faz sentido? É como dirigir olhando só para o retrovisor, né? Você precisa olhar para frente, né? Exato. Se planejar. Mas como a gente faz isso na prática? É que entram os 4 pilares que a Tayla propõe. 4 pilares. O primeiro é controlar a mentalidade, ou seja, lidar com essas crenças limitantes. Ok. O segundo é definir uma estratégia. O terceiro é dominar as técnicas, as ferramentas. E o quarto pilar é entender as regras do jogo, ou seja, como o sistema financeiro funciona. Interessante. E ela conecta esses pilares com a sabedoria bíblica, né? Sim, ela usa a parábola dos talentos para falar sobre investimento e multiplicação dos recursos. Nossa, que legal. E aí eu te pergunto, em qual desses pilares você acha que você precisa se concentrar mais? Boa pergunta. É algo para a gente refletir, né? E, por falar em descobrir potenciais, a Tayla também fala sobre desenterrar talentos enterrados. Que interessante. Identificar aqueles bens que a gente tem, mas não usa, sabe? Sim, tipo aquela grana esquecida na poupança. Ou até mesmo habilidades que a gente pode usar para gerar renda extra. Legal. A Tayla tem cada história incrível de pessoas que fizeram isso. É mesmo. Uma delas descobriu que tinha um monte de milhas aéreas acumuladas e conseguiu vender por um bom dinheiro. Nossa, que ideia. A gente às vezes não percebe o potencial que está bem debaixo do nosso nariz. Verdade? É como se a gente tivesse um tesouro escondido e não soubesse. Exato. E a Tayla nos ajuda a encontrar esse tesouro. Que legal. Tô curioso para saber mais sobre esses métodos dela. Então fica ligado que a gente vai se aprofundar nisso na próxima parte do Deep Dive. Combinado. Preparados para continuar nossa imersão nas ideias da Tayla. Com certeza. Na primeira parte, a gente viu aqueles 4 pilares, né? Mentalidade, estratégia, técnicas e as regras do jogo. Mas e aí? Como a gente coloca isso em prática? Quais os primeiros passos? Boa pergunta. A Tayla fala muito sobre a importância da autoconsciência. Antes de querer mudar tudo, é preciso entender a sua situação atual, né? Então não é sair baixando aplicativo de orçamento ou se afogando em planilhas. Muita gente pensa que é por aí, né? Mas a Tayla acha que o foco não deve ser esse. Ela até fala para ter cuidado para não ficar dependente de aplicativos e planilhas muito complexas. Interessante. Por quê? Ela diz que o controle de verdade vem de você entender seus padrões de gasto, sabe? Identificar onde você pode mudar, fazer escolhas mais conscientes. Faz sentido. É tipo tratar a causa e não só o sintoma. Exatamente. Ela fala bastante sobre registrar os gastos de forma mindful, sabe? Mindful. Tipo, prestar atenção no porquê você está gastando, não só no que você está gastando. Entendi? Ir além da planilha fria, né? Isso. E aí entra outro ponto que a Tayla destaca bastante, que é a questão das nossas crenças sobre dinheiro. Já ouvi falar disso. Ah. Tipo, a gente tem crenças que nos limitam, né? Isso. Muitas vezes a gente nem percebe, mas
Nossas decisões financeiras são guiadas por essas crenças, que podem ser baseadas em experiências do passado, medos, coisas assim. Nossa, é como se a gente tivesse um piloto automático financeiro. É uma ótima maneira de colocar. É. E aí a gente volta para aquela analogia do elefante acorrentado, sabe? Se lembra? Às vezes a gente tem a força para romper com as correntes, mas nem percebe que elas ainda estão lá. A gente se auto-sabota. Mas como a gente se liberta dessas correntes, então? A Tayla fala que depois de desenvolver autoconsciência, a gente precisa partir para ação, né? Definir metas e traçar um plano para alcançar elas. Não adianta só sonhar, tem que ter um passo a passo. Exato. E ela usa bastante aquela técnica SMART para definir metas, sabe? Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Ah, tá mesmo. Isso ajuda a ter mais clareza, né? E a Tayla também fala pra gente dividir as grandes metas em etapas menores. Pra não ficar tão assustador. Exato. E aí cada pequena conquista te dá mais motivação pra continuar. Legal. E como ela conecta isso com a questão da fé? A Tayla acredita que a mudança duradoura vem da construção de hábitos, sabe? Uhum. Ela fala bastante sobre automatizar as economias, reduzir as tentações de gastar e mudando a mentalidade aos poucos. Tipo, tornar as boas escolhas um hábito, né? Isso. Ela fala que a fé entra como um apoio, como uma força pra gente ter disciplina, persistência. Entendi. Não é só sobre ter sucesso financeiro, é sobre usar um dinheiro de forma que esteja alinhada com seus valores, né? Exatamente. É sobre ter um propósito maior por trás das suas decisões financeiras. Que legal. E falando em decisões financeiras, ela também fala sobre a importância de diferenciar necessidades de desejos, né? Sim. Mas ela vai um pouco além daquela ideia básica de corte o supérfluo, sabe? Ela incentiva a gente a analisar nossos gastos sob a perspectiva dos nossos valores, das nossas prioridades. Então, não é sobre se privar de tudo, mas sim de fazer escolhas conscientes. Isso. Encontrar um equilíbrio entre aproveitar o presente e construir um futuro seguro. Tipo, eu posso tomar um cafezinho na padaria, mas talvez não precise ser todo dia, né? Exato. E aí a gente entra naquele conceito de desenterrar talentos enterrados. Sim, lembro. Usar a criatividade para encontrar novas fontes de renda ou reduzir gastos, sabe? Tipo, vender as milhas aéreas. Isso. Ou transformar um hobby em negócio, como algumas pessoas que ela conta a história. Interessante. E ela fala sobre a importância de buscar apoio, né? Sim. Ela fala que a gente não precisa passar por essa jornada sozinho. Tipo, ter um mentor, um amigo que te apoie, né? Exato. Ter alguém para te dar suporte, te incentivar, te ajudar a se manter no caminho. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Com certeza. E aí, a gente entra num ponto que eu acho muito importante, a questão espiritual. Como ela conecta a fé com as finanças na prática. Ela fala sobre buscar a orientação de Deus em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. Orar para ter sabedoria nas decisões, para ter força para resistir às tentações. E agradecer pelas bênçãos que a gente já tem, né? Exato. Ela fala muito sobre a importância da gratidão e do contentamento. Não focar só no que falta, mas agradecer pelo que já temos. Isso. E ela também fala sobre usar o dinheiro para abençoar os outros, sabe? Sim, ajudar quem precisa, contribuir para causas importantes. Ela fala que a generosidade faz parte da liberdade financeira. Nossa, que legal. E ela dá dicas práticas sobre orçamento, poupança, investimentos. Sim. Ela incentiva a gente a ter uma reserva de emergência, sabe? Para imprevistos. Isso. E depois, começar a investir para fazer o dinheiro render a longo prazo. Ela fala sobre ações, fundos imobiliários, essas coisas. Só fala sobre diversificar os investimentos, ter uma carteira equilibrada. E para quem tem dívidas, o que ela consegue. Ela fala para não ignorar as dívidas, sabe? Enfrentar a situação de frente, fazer um plano de pagamento. E buscar ajuda se precisar, né? Exatamente. Ela fala pra gente não ter vergonha de pedir ajuda, seja de um profissional ou de pessoas próximas. Às vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo sozinha, né? E não precisa. Até ela fala muito sobre a importância da comunidade, de ter pessoas que te apoiam. Legal. E ela dá conselhos específicos para diferentes fases da vida. Sim. Ela fala sobre como jovens adultos podem começar a construir uma base financeira sólida. Famílias com filhos que precisam se planejar para a educação, para a aposentadoria. Cada fase tem seus desafios. Exatamente. E ela adapta os conselhos para cada situação. Que bacana. E ela fala sobre aposentadoria também. Sim. Ela fala sobre como se preparar financeiramente e também sobre como encontrar propósito e significado nessa fase da vida. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde para aproveitar, né? Verdade. Até ela tem uma visão bem holística sobre a vida financeira. Gostei muito da abordagem dela. Eu também. É bem inspirador, né? Saber que a gente pode ter uma vida financeira mais saudável e equilibrada
Com certeza. E que a gente pode usar o dinheiro para realizar nossos sonhos e também para fazer a diferença no mundo. Chegamos na reta final do nosso Deep Dive sobre a Tayla Campos. É verdade. Passamos por tanta coisa interessante, né? Vimos os 4 pilares, as dicas para mudar a mentalidade, como lidar com as dívidas. Ufa. A minha- Quanta coisa, mas tudo muito prático, né? Me sinto até mais motivado para colocar em prática. Eu também. Hum. Mas agora, a pergunta que fica é, por onde começar? Aí é que tá. A Tayla não nos deixa na mão. Ainda bem. Ela tem uma plataforma online chamada Cristão Ruco. Tão rico, que nome legal. É bem sugestiva, né? Lá ela tem cursos online, workshops e até uma comunidade online bem ativa. Olha só. Então não é só teoria, né? Tem bastante coisa prática para ajudar a gente. Tem. Nos cursos online ela ensina passo a passo como aplicar os princípios que a gente viu, sabe? Que legal. E deve ser mais fácil de acompanhar do que só ler um livro, né? É, com certeza. E ela tem um jeito de explicar as coisas que é bem fácil de entender. Ela parece bem didática, né? É. E ela também oferece workshops presenciais. Ah, legal. Para quem gosta de interagir, né? Isso. E também para trocar experiências com outras pessoas que estão na mesma jornada, sabe? Sim, ter essa troca é muito importante. É. E se você quiser uma ajuda mais personalizada, ela também tem programas de coaching e mentoria. Olha só. Tem opção para todo mundo, então. Tem. E a comunidade online também é bem bacana. Para tirar dúvidas, compartilhar dicas, se motivar. Ter esse apoio é fundamental, né? É, te ajuda a não desistir no meio do caminho. Com certeza. E além de toda a parte prática, tem uma coisa que me chamou a atenção na Tayla. Ok. A ênfase que ela dá pra gente encontrar alegria e contentamento no presente, sabe? É verdade. Ela fala bastante sobre gratidão, né? E sobre não deixar a busca pela segurança financeira nos impedir de aproveitar a vida. E às vezes a gente fica tão focado no futuro que esquece de viver o agora. Exato. A gente se cobra tanto pra ter mais, que acaba não aproveitando o que já tem. É que a Tayla nos lembra que a gente já tem muita coisa boa, né? Às vezes a gente só precisa parar pra reconhecer, né? Exato. E aí a gente começa a tomar decisões financeiras mais alinhadas com os nossos valores, com o que realmente importa pra gente. Tipo, em vez de gastar dinheiro com coisas que não nos fazem felizes. A gente investe em experiências, em momentos com as pessoas que amamos. Exatamente. É rápido. E a gente começa a usar o dinheiro como uma ferramenta para construir a vida que a gente quer. Em vez de ser escravo dele, né? Exato. E aí a gente encontra a verdadeira liberdade financeira, né? Com certeza. E a Tayla tem uma frase que eu acho que resume bem isso. Qual? Ela diz que a verdadeira liberdade financeira não é ter muito dinheiro, mas ter o suficiente para viver uma vida de propósito e generosidade. Nossa, que frase poderosa. É, né? Ela nos faz pensar sobre o que realmente importa, né? Sim. No final das contas, o dinheiro é só um meio para a gente alcançar nossos objetivos. Exatamente. E a Tayla nos ajuda a usar esse meio da melhor maneira possível. É verdade. E acho que essa é a principal mensagem que a gente pode levar desse Deep Dive. Que a gente pode, sim, ter uma vida financeira mais equilibrada e feliz. Sem abrir mão da nossa fé e dos nossos valores. Exatamente. E que a gente pode usar o dinheiro para fazer a diferença no mundo. Que legal. Adorei essa conversa. Aprendi bastante coisa. E eu também. Acho que a gente conseguiu ter uma boa visão geral sobre os ensinamentos da Tayla. Sim. E espero que a gente tenha inspirado as pessoas a buscar mais conhecimento sobre finanças. É isso aí. A gente não precisa ser especialista, mas é importante ter pelo menos uma noção básica sobre como lidar com dinheiro. Com certeza. E buscar ajuda quando precisar, né? Sim, a Tayla tem muitos recursos bacanas para quem quer se aprofundar no tema. E a gente também tem muitos outros episódios aqui no Deep Dive sobre finanças, investimentos e outros temas relacionados. É verdade. Então fica o convite para vocês explorarem nosso conteúdo e continuarem aprendendo. E se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com os amigos. É isso aí. A gente se vê no próximo Deep Dive. Até lá!